Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Primeiro de tudo, eu queria saber, você é formada em engenharia, né? Sim, eu me formei em engenharia mecânica pela Federal do Espírito Santo e me formei em engenharia de petróleo pela Universidade de Vila Velha. Tenho 2 faculdades. Petróleo é um assunto que tá na moda. E ainda porque a Mirna fez uma propaganda também sobre isso. Exatamente. Mas você já deve ter trabalhado com muito homem, tudo já tem, né, uma experiência, Trabalhei. tudo. E aí você decidiu fazer esse canal Economia. Já faz bastante tempo que você Sim, tá, né? o canal foi criado em abril de 2016. Já faz um tempo. E como Vai que você fazer decidiu? 6 anos, né? 6 6 anos, gente, o tempo voa. Voa, né? Putz, eu tô vendo porque meu cabelo um desfiozinho branco, que eu, ai, meu Deus. E aí você decidiu você decidiu sair e criar esse canal. Como é que foi isso? Como que você criou? Tá, vamos por partes, então. Eu me formei, comecei a trabalhar embarcada, né? Na verdade, eu comecei trabalhando fora do país. Trabalhei na Malásia, Vietnã, depois passei um tempo em Abu Dhabi e voltei para o Brasil no auge do petróleo, trabalhando como engenheira de petróleo em uma multinacional do ramo. E aí, quando eu cheguei no Brasil transferida, né? Tava naquela época de OGX e Petrobras, perfuração intensa, assim, perfurando um poço atrás do outro. E eu lá, né, que eu trabalhava com justamente nessa área, que era a área de exploração, que era chamado teste de poço, né? Well testing. Mas, assim, a gente chamava de hell testing, né? Porque isso é pros íntimos, gente. Porque o negócio era pancada mesmo. Porque a gente chegava na sonda, montava a tuberia, testava toda a tuberia, né? Depois desmontava a tuberia e ia embora. E não é, tipo assim, tubinho leve, né? São tubos de metal, então você carregava peso, batia marreta. E aí, fiquei esse tempo trabalhando nessa área e comecei a gostar cada vez mais da parte de investimentos, finanças e investimentos. Mas, na verdade, a minha história com finanças e investimentos começou quando eu comecei a trabalhar fora do país, ganhar em dólar. Naquela época, o dólar era 2,50, gente. Olha, velhos tempos, Podia ter 2,50. ganhado hoje, né? Mas tudo bem, hoje você já Mas tá tudo bem, rica. já passou. Hoje você já tá rica porque você já investiu esse dinheiro todo aí. Já passou, já passou. E aí, quando eu vim transferida para o Brasil 1 ano depois, eu tive que transferir o dinheiro que eu tinha ganhado lá fora. E a gerente do meu banco me ligou e falou assim: Mirna, vem aqui tomar um cafezinho comigo, porque, né, a gente vai investir o seu dinheiro. E nessa hora que ela falou aquilo comigo, eu não tinha noção nenhuma de educação financeira, de investimentos. Eu não aprendi isso na engenharia, eu não aprendi isso em lugar nenhum. E aí, quando ela disse aquilo, eu falei: caramba, eu vou ficar rica, né? Vou lá ver o que ela tem pra falar pra mim. E todo o meu dinheiro tava na conta corrente, que eu tinha transferido de fora pra cá. Cheguei lá, ela me ofereceu diversos produtos, né? E eu não entendia nada, só balançava a cabeça, né? Ela jogava aquelas folhas assim em cima da mesa, aquelas tabelas de rentabilidade, eu ficava olhando aqueles números. Aí eu falei: tá bom, então, confiei nela, aceitei tudo, né? E saí de lá achando que eu tinha assinado o passaporte da riqueza, né? Eu falei: não, agora o negócio vai andar, né? Agora vai andar. Só que aí eu cheguei em casa, comecei a pegar aquelas folhas, olhar aqueles números, e engenheiro gosta de número. E eu falei: caramba, que interessante isso, hein? Ninguém nasceu sabendo. Eu vou descobrir, né? Se ela sabe, por que eu não posso saber também? Exatamente, a gente sempre fala isso, né? Por que a gente aprendeu, você também vai aprender. Exato, exato. Então eu falei: caramba, eu vou aprender sobre isso. E quanto mais eu estudava, mais eu gostava, né? E mais eu via que eu tinha feito péssimas escolhas pro meu dinheiro, né? Eu falei: caramba, o que eu fui me meter nisso aqui, né? Então, assim, foi previdência privada, que eu não sabia quanto rendia. Eu fui lá e assinei. Eu fiz consórcio, né? Eu botei minha reserva de emergência toda em um fundo multimercado. Enfim, foi assim. Teve Título mais de capitalização. Não, isso ela não me ofereceu, Olha senão que eu teria sorte. aceitado. Que era moda, 2016 era moda. Era moda, era moda. Que Ainda milagre, hoje né? em dia, Ainda é. tá? Não, e Ainda tem é. gente que fala assim pra mim: eu invisto em título de capitalização porque é um meio de ter disciplina pra guardar o dinheiro e ainda concorro a prêmio.
Esse prêmio, eu nunca vi ninguém ganhar. É Não, difícil, eu não já é? conheci Não, algumas pessoas. até ganha, Mas é Só difícil, que né? o importante, cara, você não tem que Você tem que ter depender de um disciplina título. sempre pra ter, né? Exatamente. Guardar o dinheiro, pra investir o dinheiro. Título de capitalização não é investimento, é só uma forma de guardar e concorrer. Mas você não tem que ter essa desculpa. Ah, eu não consigo, então vou ali ficar depositando um título de capitalização. Não. Quando você estabelece os seus sonhos, os seus objetivos para o seu dinheiro, logo ele tem um destino, e dinheiro sem destino é um recurso perdido. Então é importantíssimo. Quando você assume um destino, tem um objetivo claro para o seu dinheiro, você consegue poupar e investir todos os meses. Porque são sonhos, né, que é a motivação necessária para a gente abrir mão de consumir algo no presente para ter algo maior no futuro, uma Com viagem, certeza. trocar de carro, uma casa. Então a gente começa na mudança de comportamento, né? E aí o que a gente faz com esse dinheiro? Ao invés de colocar no título de capitalização, a gente investe, né? Exatamente. Eu até ia te perguntar uma coisa, e eu vejo suas viagens. A Mirna tá fazendo umas viagens que eu vou lá, acompanho tudo, eu falo pra ela, me dá as dicas. O Brasil, a gente sabe que tem muita gente endividada, infelizmente. Uhum. Qual que você acha que é o principal Triste. motivo? Muito triste, a gente fica muito chateado de ver isso. Qual que você acha que é o principal motivo do brasileiro se endividar tanto? Então, a gente tem um histórico também de crédito, mas hoje em dia é complicado virar e falar, é falta de educação financeira. Não, cara, a gente passou por uma pandemia, né? Muitas pessoas perderam trabalho, né? Foram fechados estabelecimentos, o nível de desemprego aumentou, né? Então, muitas famílias, elas estão endividadas, não é porque elas ficam comprando supérfluos, porque supérfluo dá para cortar. Agora, como é que você vai cortar o que é essencial para você? O feijão, arroz, uma cesta básica. As famílias, elas acabaram se endividando mais. Agora, a gente tem um outro caso, daquelas pessoas que têm uma renda e não conseguem se organizar. Não conseguem, né, administrar aquele dinheiro. Então, a gente sempre fala o seguinte: presta atenção, hein, gente? Vocês que estão escutando a gente, que eu sei que tem pessoas que cometem esse erro. A gente precisa ter um foco para o nosso dinheiro, que foi o que eu falei antes. Eu sei que é chato organizar, a não ser que seu perfil seja um perfil planejador, que tem gente que ama uma planilha de Excel. Ó, André Dias. Ah, total. é? Ele gosta? Você gosta de Esse planilha de aí- Excel? Gosto. Eu não gosto. Gente, eu detesto. Eu corro de planilha de Excel. Tem gente que adora um aplicativo de controle financeiro, mas tem gente que não, sabe por quê? Porque acompanhar os gastos para muitas pessoas traz um sentimento ruim. Porque a pessoa pensa assim, caramba, vou ter que cortar tudo, hein? Tem gente que acha que educação financeira é cortar gasto. Vou ter que cortar tudo, não vou poder tomar meu cafezinho na padaria que eu gosto, fazer minha viagem. Não, educação financeira não é isso. Educação financeira é liberdade. Então, eu sempre digo o seguinte: o nosso foco, óbvio, tem que organizar a vida financeira. Tem, não tem como. Você vai ter que passar por esse processo. Mas se você se pagar primeiro todos os meses, o salário caiu na sua conta, você já separou uma parte para investimento, vai ficar muito mais fácil. Porque aí o que ficou na sua conta vai ser o que você vai gastar com você. E você vai ter um padrão abaixo do que você ganha. Porque se Exato. você Isso é gasta importante. tudo que ganha, o que acontece? Uma hora você A vai gente se fala endividar. muito disso, eu e o André, padrão. Porque o que acontece? Você tem um padrão de vida. E, de repente, a gente conhece até uma pessoa que fala, eu vou subir de cargo na empresa, vou comprar um Audi. Nada contra quem compra carro, a pessoa Sim. escolhe o que ela quer. Só que quando você acabou de ser promovido ou promovida, você tem que ter muito cuidado. Porque você não sabe como vai ficar essa situação. E aí, eu e o André, a gente até comentou sobre isso. Será que é o momento de você comprar? Será que você precisa comprar o Audi? Então, assim, não é sobre cortar ou não ter sonhos. É Uhum. sobre não antecipar sonhos e, de repente, se prejudicar. A gente fala muito sobre isso, né, Dé? Exatamente, eu sempre digo o seguinte: quando a gente tem que dividir algo, é porque aquilo não cabe no nosso padrão naquele momento, né? Não, mas eu quero comprar aquele carro, eu vou dividir em 50 vezes, mas eu vou ter o carro. Cara, será que é o tempo certo para você? Não dá para você esperar mais um pouco, às vezes, né? Subir de cargo no emprego, juntar um pouco mais, poupar, investir para esse objetivo. Então, às vezes, as pessoas elas querem realizar tudo ao mesmo tempo.